Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é saúde preventiva, diagnóstico e realidade. O Brasil não vive bons momentos. Além das crises política e econômica, há uma crise sem precedente na área da saúde. O SUS já foi considerado um sistema modelo e já serviu de inspiração para outros países. Hoje o nosso sistema hospitalar está sucateado. O Ministério da Saúde, que tem o maior orçamento, é objeto de barganha política. O sistema preventivo está muito precário e as doenças que antigamente eram controladas voltaram com toda a força, como a dengue e as outras doenças tropicais, né? Focalizar exatamente o sistema de saúde preventivo será objeto desse programa. E o nosso convidado é o professor Álvaro Eiras, professor da UFMG, um pesquisador e um especialista nessa área e também um inventor que nós, ao longo do programa, vamos detalhar aqui no nosso programa, né? Como está o sistema de saúde do ponto de vista preventivo, né? Sempre se diz que é melhor prevenir do que remediar. Isto vale para o Brasil também, professor? Boa noite. Prazer estar aqui. Sim, vale para o Brasil como para todos os países, né? Eu acho que a prevenção é a melhor maneira de você evitar doenças gravíssimas que ocorrem hoje em dia. Por exemplo, a prevenção da dengue no Brasil não tem sido atuada de uma maneira eficaz. E é hoje o que a gente está colhendo foi o que o Ministério da Saúde, com seus programas de controle falidos, investiu muito dinheiro e hoje nós estamos com um problema seríssimo da dengue. Perfeito. A campanha da Fraternidade deste ano dá um destaque especial para o saneamento básico. Essa é outra política preventiva fundamental, professor? Exatamente, essa parte de saneamento básico é fundamental em todos os sentidos, não só para doenças como mosquito, mas também a qualidade de vida do cidadão. Claro. E é muito comum, principalmente esses vetores de arboviroses, se desenvolverem nessas áreas onde o saneamento básico é muito pobre. E geralmente em grandes cidades, assim, estão praticamente espalhados pela periferia, é onde que esse pessoal sofrem mais por causa da grande infestação de vetores que tem, que incomodam as pessoas, não somente para a doença, mas tem gente que não consegue dormir de tantos mosquitos picando durante a noite toda. Pois é, hoje é um drama, sobretudo para as mulheres grávidas, mas a gente volta a esse tema da dengue logo mais, né? O Brasil deu mostra no passado de combater a malária, a febre amarela e outras doenças tropicais. Por que o Brasil tem falhado no combate à dengue? Bom, o grande problema do combate à dengue agora, se espelha, é que o Brasil está usando ainda as mesmas metodologias que se usaram no passado. No século XIX. No século XIX e no início do século XX. Por exemplo, o controle hoje preconizado pelo Programa Nacional do Controle da Dengue, que recebe mais de 1,3 bilhões de reais por ano, ele se baseia ainda na metodologia da época de Oswaldo Cruz, onde se existia o homem da carroça, não existia o transporte como hoje. Então, assim, não tem condição de você usar uma metodologia completamente antiga. E hoje a mobilidade humana, através de avião, transporte, pessoas dentro de carros, é aí que transporta os vetores, principalmente da dengue. Claro. Então, se você está usando metodologia há um século atrás, você não vai resolver o problema, porque o mundo atual hoje é completamente diferente. Então a dengue se tornou o quê? Uma doença da globalização, professor? Exatamente, é uma doença moderna, porque o mosquito ele se adaptou à vida urbana, ele veio para ficar. Nós não temos o otimismo de que ele vai desaparecer nos próximos 5, 10 anos, ele veio para ficar em função da sua fácil adaptação à vida urbana, porque ele tem sempre uma alimentação, que é o sangue, o homem, e sempre um lugar para depositar os ovos, que é uma água parada. Sim, e nós, desde o ano 2008, a população mundial hoje se concentra muito mais nas cidades do que no interior. Exatamente. Então, o crescimento da população é alimento farto exatamente para o Aedes aegypti, né? Uhum. Mas aonde existem outros pontos de estrangulamento que nós perdemos o combate da dengue
para o mosquito? Bom, o grande problema que a gente tem no Brasil é realmente a falta de usar o conhecimento para combater o mosquito. Sim. Existiu por mais de 15 anos o Programa de Controle Nacional da Dengue, em bater na mesma tecla, que é ficar procurando criadouros e usar campanhas de publicidade onde a culpa é do morador. Claro. Na verdade, não é o culpado, não é o morador, não é o vaso de planta que está ali na casa. É uma falta de planejamento eficiente que faz com que controle o vetor. Por exemplo, em outros países, quem faz a coordenação, quem são os especialistas, são pessoas que são altamente qualificadas. E hoje nós temos no nosso sistema as pessoas que têm mais conhecimento políticos do que um conhecimento tecnológico para estar usando. Claro. Por exemplo, eu fiquei 2 anos na Austrália e todo mundo que controla a dengue lá tem pelo menos um título de doutorado, que é assim, extremamente qualificado. No nosso país a gente não usa tecnologia. Existem universidades, centros de pesquisas que nem a Fiocruz, todo mundo tem várias tecnologias para ser implantada no sistema, mas eu não sei por que até hoje não foi instalada. Já se investiu muito dinheiro em pesquisa, pelo próprio Ministério da Saúde, de desenvolver a curto prazo novas tecnologias para controlar o vetor da dengue. Foram desenvolvidas tecnologias que são importantes, que se aplica a determinadas regiões do país, mas nada foi feito. Ficou no papel, o projeto foi desenvolvido, mas não foi adaptado ou colocado na vida do cidadão. Então, ficou parado essas metodologias, quando são usadas, são eficientes. Então, acho que precisa realmente de um poder de decisão político, de pegar essas tecnologias, esses conhecimentos que tem universidade, instituições de pesquisa e colocar realmente para a sociedade, porque é a sociedade que mantém todos esses recursos, que é investido em ciência e tecnologia. Se eu entendi bem, o ponto de estrangulamento maior e também o agente mais responsável é o governo federal, né? E o Ministério da Saúde é exatamente fruto de barganha política e não de competências de pessoas competentes e sérias, como acontece em outros países. Há também responsabilidade dos governos municipais e estaduais? Sim, existe o programa nacional que repassa dinheiro para o Estado e o Estado repassa o dinheiro para os municípios. E no Brasil a gente tem um problema muito sério, porque se o município não faz o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, ele não recebe os recursos dele para usar o programa. E isso foi ao longo de mais de uma década, e os municípios perceberam que essa metodologia, que foi não desenvolvida pelo nosso Ministério, mas pela Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, também preconiza essas tecnologias antigas. Então, o que acontece é que, não funcionando essas tecnologias, o Estado repassa para o município essa responsabilidade e chega um determinado momento que o município não acredita mais nessa tecnologia, mas ele é obrigado a fazer, porque se ele não faz, ele não recebe o repasse do recurso para pagar os agentes de campo, para pagar as ações de controle, que existe toda uma logística, existe toda a necessidade de um recurso. Perfeito. Então, assim, se você não faz o dever de casa, você não recebe o orçamento para combater a doença. Esta é outra deficiência do sistema, porque em vez do sistema ser dinâmico e criativo, ele respeita uma linha hierárquica. E se a decisão que vem do governo federal não for adequada, você também limita, digamos, o espaço de iniciativa e de ação do governo dos estados e dos municípios. Mas nós voltamos ao tema do combate da dengue no segundo bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é saúde preventiva, diagnóstico e realidade. Nós colocamos no primeiro bloco
por que o Brasil está perdendo a luta contra a dengue, né? E também deixamos no ar o que a dengue seria o tema deste segundo bloco. Nessa toada que o Brasil vem desenvolvendo, não combatendo, não conseguindo vitória sobre o mosquito, o Brasil só tem que esperar exatamente o quê? A descoberta da vacina e a produção da vacina, professor. Não nos resta outra esperança? Realmente o Brasil ele perdeu a batalha para o mosquito. O mosquito venceu essa batalha. Então nós temos que correr atrás. O desenvolvimento de vacinas, ele já começou há algum tempo, alguns anos atrás, e vai demorar ainda mais uns 5 anos para estar aplicando em uma grande parte da população. Embora tenha algumas vacinas já bem próximas, estão em testes ainda, mas o uso dele vai demorar alguns anos. Então basta a gente conviver com o problema, que é o mosquito. Então nós temos que desenvolver métodos de eliminar ou controlar o mosquito em populações bem baixas, de maneira que a transmissão de doença seja bem baixa. Sim. Porque o mosquito veio para ficar. Sim. Então, o que se preconiza hoje, o que está sendo como prioridade de pesquisa hoje no país, é você fazer a união de métodos de controle para o vetor. Então, existem métodos que mapeiam onde está o mosquito, que a gente chama de monitoramento, você sabe qual lugar que ele se encontra, e o nível de infestação. Existem maneiras de você controlar, que pode ser inseticidas, ou pode ser um método mais biológicos. Existe agora uma nova metodologia sendo desenvolvida, que é o uso de armadilha, que reduz a população, ele não elimina, não controla, mas ele abaixa a nível de reduzir a transmissão. E outros que são mosquitos que a gente chama de geneticamente modificado. São mosquitos que quando se cruzam, as suas proles não se desenvolvam. Existem mosquitos que são infectados por bactérias e essas bactérias impedem que o vírus se desenvolva no mosquito e deixa ele incapaz de transmitir a doença. Sim. Existem outras técnicas também que você irradia o mosquito através de radiação mesmo do cobalto, que é um método assim, apesar de ecológico, porque não afeta nada no meio ambiente, e esses mosquitos são incapazes de reproduzir, ou seja, o mosquito irradiado, ele se acasala e a fêmea não consegue colocar. Então são combinações de métodos que vai ter que ser usado até a gente conseguir as vacinas. As vacinas. Isso no preventivo, né? No preventivo, porque a prevenção é o melhor método de você controlar uma doença. Perfeito. Nessas novas modalidades estariam também, digamos, os avanços das pesquisas que nós temos? Ou os avanços das pesquisas dizem respeito mais ao conhecimento do DNA, digamos, da dengue e também agora da chikungunya, né? Uhum. O Brasil... Como explicar qual a tendência das novas pesquisas? O Brasil ele tem uma capacidade impressionante de qualidade de pesquisas no Brasil. Sim. Porque o brasileiro tem que sempre dar um jeitinho, ser criativo principalmente, para desenvolver as pesquisas. Então, está tendo bastante recurso disponível, esteve alguns anos atrás com muito recurso, agora nós estamos entrando numa época, um período de vacas magras, né? Mas aparentemente existe uma prioridade, porque hoje Zika é uma prioridade altíssima do Ministério da Saúde do país, porque hoje não é uma epidemia, uma pandemia, ela já está em todo o país, no Brasil, como também em todos os países das Américas, América do Sul, e está entrando na América do Norte. Sim. Então é o seguinte, precisa pegar essa pesquisa que está dentro das universidades, dentro das institutos de pesquisa e colocar em prática. Não adianta o Brasil ficar dando recurso para pesquisadores desenvolver tecnologias se essas tecnologias não são colocadas em prática, em uso. Perfeito. Que dizer da chikungunya? É a prima irmã da dengue, professor? É uma prima irmã, inclusive da família do vírus, né, de flavivírus, uma família de vírus. Mas o grande problema da chikungunya que eu vejo, ela não é uma doença letal ou tão
patogênica como a dengue, mas o grande problema dela é a sequela, onde o paciente que está com chikungunya, ele fica com problemas nas articulações, que pode durar meses ou anos. Sim. Então, essa pessoa, provavelmente, ela vai ter problemas que vai ser direcionado à economia para a sociedade, ou seja, ela vai deixar de trabalhar, ela vai deixar de produzir e, consequentemente, o país vai perder muito com isso, principalmente a parte de indústrias, Sim. que tem cidades pequenas, por exemplo, a gente trabalha com monitoramento, tem cidades pequenas que tem uma indústria que praticamente mais da metade da população trabalha naquela empresa. Se tiver uma doença como ali, praticamente pode quebrar uma empresa. Quer dizer que a dengue e a chikungunya se democratizaram, atinge todas as classes sociais hoje, professor? Eles não têm, não se adequam a qualquer... Não tem discriminação não tem racial. Briga entre ricos e pobres. De ricos aí, né? e pobres. Inclusive, tem locais que têm uma sociedade, eu digo assim, uma economia maior, e o problema maior é ali a de dengue naquele lugar. Não está associado com pobreza, com classe social, a dengue. Sim, né? Se nós olharmos o estado mais rico, tem uma maior concentração em São Paulo. Né? Exatamente. Eles seguraram até um monte muito tempo e agora a doença chegou lá e a mesma coisa, não fizeram o dever de casa como deveria fazer e vão pagar pelas consequências. Perfeito. A dengue e a chikungunya têm atingido também as empresas, têm sido causas de muitas faltas ao trabalho e de licenças médicas, professor? Tem tido muita... isso aí é um problema muito sério para o país. Claro, na época de crise... a pessoa já tem... a doença, não consegue trabalhar, produz mal e corre o risco também de fazer que trabalha com maquinário, pode se machucar. E as empresas na crise cortaram já na carne. Se falta um funcionário, prejudica exatamente o trabalho. Exatamente. E a produtividade. Diretamente ligado à economia. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar também uma invenção feita pelo professor de como combater o mosquito de uma forma um pouco mais permanente. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nosso tema é saúde preventiva, diagnóstico e realidade. Nós estamos trabalhando a dengue, a chikungunya e exatamente insistindo na prevenção. Nós vimos também no primeiro e no segundo bloco que no Brasil se deu muita preferência em termos de combate ao mosquito, e nós perdemos essa guerra, recorrendo a meios mais antiquados que não são tão eficientes quanto se desejaria métodos do século XIX, quando nós estamos no século XXI. E o nosso professor também é pesquisador, um inventor da universidade. Ele tem exatamente uma armadilha que ele mesmo inventou e que está sendo industrializada. Adivinha onde? Está sendo industrializada na China e está sendo mais vendida propriamente na Ásia. Professor, como é que é a armadilha e por que essa estratégia de lançá-la no exterior e não aqui? Começando pela armadilha, professor. Okay. Bom, eu trabalho com a Aedes praticamente há 25 anos. Há 25 anos. E eu trabalho muito com... A ideia é conhecer o inimigo para você ganhar a guerra. A guerra, certamente. Então, é a segunda armadilha que eu desenvolvo, e a primeira eu desenvolvi há 15 anos e até hoje teve muita dificuldade para implementar no Brasil, teve uma resistência muito grande por parte do Ministério da Saúde. Então, esse foi o grande motivo que eu achei de deixar o meu conhecimento em outro país para... A serviço da humanidade. Eu fiz o meu papel. Como eu vi que essa armadilha está tendo um sucesso muito grande, não em termos de vendas, mas um sucesso de eficiência para o mosquito, então eu trouxe para o Brasil. Esse é um protótipo que foi desenvolvido, que está sendo comercializado lá. E o princípio dela é muito simples. Perfeito. Ela parece com um criadouro, por caso dela é preta, parece um vaso. Então a ideia... O preto atrai o mosquito por quê? O preto não atrai gosta de luz? Não gosta de luz, ele tem uma preferência. Sim. Né? E quando a gente faz esse controle do Aedes nas residências, a primeira coisa que se faz é remoção do criadouro. Então, a princípio, da minha hipótese, que
Se você recolhe todo o criadouro, você Ele fica órfão. Exatamente. Mas o problema é, você tem fêmeas querendo botar o ovo no meio ambiente, não existe criadouro. Então, essa armadilha aqui, ela simula um criadouro. Perfeito. Só que, na verdade, ela está enganando a fêmea que vem colocar os ovos. Ela é atraída pela cor preta e também então, por... mas aí, como é que entra o mosquito aqui? Ela Vamos entra aqui pelas por partes. dentro. Levanta isso aqui, Ela entra professor. aqui por dentro. Aqui. É um plástico. E aqui a teoria é, quando você vê... Você já viu os insetos quando entra, por exemplo, na janela? Ele Sim. tenta sair pelo vidro e fica batendo o tempo todo. Claro, claro. Ele não é inteligente de sair, por pra onde que cima. ele entrou. Claro. Então ele fica preso aqui e aqui coloca-se esse paninho azul. Então, esse plástico branco simula exatamente uma a luz vitrine. e a saída. Exatamente. E aí dentro tem um tecido que é impregnado com inseticida e vocês podem perceber que esses pontinhos pretos são os mosquitos vetor da dengue que foram capturados. Eles entram, ficam retidos por causa do inseticida e acabam morrendo no interior. Agora, o que eu estou fazendo aqui no Brasil? E o que você coloca para atraí-los? Porque ele também não vem de bobo, né? Ele tem que ser seduzido para a coisa. Isso. O que você coloca? E aí, O que entra como sedução, professor? O perfuminho do amor que a gente Perfuminho do desenvolveu. amor. A gente está desenvolvendo uma tecnologia nacional, que toda tecnologia que a gente tem é do exterior. Nós estamos desenvolvendo aqui, você simplesmente põe esse cheiro aqui dentro para atrair ela. E é interessante falar ele que... fica no fundo do... Fica no fundo, simplesmente coloca aqui e aí o atraente fica aqui no interior da armadilha. É muito simples, eu gosto de trabalhar com autoconhecimento agregado e um produto muito simples de trabalhar. E essa vasilha aqui, o que vocês põem embaixo da vasilha preta? A gente põe uma água para simular um criadouro. Então Sim. a gente tem água, a coloração e estímulo olfativo. Então é todos os estímulos que ele A água precisa. também constitui um atrativo. Sim, para depositar os ovos para desenvolver a prole dele. Perfeito. Né? E aonde que está sendo fabricado isso e comercializado, professor? No Brasil ainda nós estamos num processo, agora nós estamos buscando investidores que têm interesse em colocar isso no mercado. A tendência é de modernizar, retirar um inseticida e colocar uma metodologia mais ecológica dentro dela. E a partir daí colocar até para as donas de casa, para a hora que remover, fazer o papel dela de retirar os criadouros, aí você entra com um criadouro que a gente chama de letal. Ele acaba removendo aquelas fêmeas que estão procurando um criadouro para depositar os seus ovos. Quem que usa essa armadilha no exterior? São praticamente profissionais de controle do vetor da dengue. São prefeituras, programas de controle da dengue, tanto estadual como federal. A Austrália já está usando essa armadilha. Algumas ilhas ali na Ásia já estão praticamente adotando essa armadilha. E onde que a armadilha está sendo fabricada? Atualmente é na China, como eu disse, não existe no Brasil e o que a gente quer fazer é colocar à disposição no próximo ano para o mercado brasileiro. E no Brasil a comercialização seria feita através dos órgãos públicos, de órgãos competentes como lá fora, ou já a estratégia seria, digamos, para que cada casa tenha uma armadilha dessa? A ideia é que tem um mercado público, onde as prefeituras, o governo pode usar, e cada morador pode estar usando. Nós estamos fazendo atualmente um projeto em Pinhuí, uma cidade próxima aqui. Do sul de Minas? Do sul de Minas. Cidade muito agradável, uma cidade que tem um programa de dengue muito bacana. E nós colocamos essas armadilhas praticamente em todas as casas de uma determinada área, de 10 quarteirões. A população do mosquito já começa a baixar a níveis mais baixos. Então, como o projeto ainda está em andamento, eu seria um pouco leviandade minha falar que está sendo um método eficiente. Mas nós estamos monitorando a população e nós vemos que a população do mosquito realmente está reduzindo. Professor, se tiver um prefeito, um vereador, alguém, ou até pessoas de bairros que queiram já utilizar essa armadilha, como é que poderia ser feita? Estaria disponível no mercado? Porque, veja, um expediente desse e o Aedes aegypti ganhando a luta, nós não podemos ficar aqui de braços cruzados. Como é que essas pessoas poderiam eventualmente usar desse benefício, que penso eu que não seja tão caro, exatamente para combater ou ter outra alternativa no combate à dengue? Nós estamos agora no final de uma epidemia, né, que abriu
é o último mês de muito mosquito. Em maio já começa a reduzir a Já população. vem o inverno, Então, o que nós estamos... diminui o período das população. águas. Exatamente. Então, daqui para frente, agora nós vamos tentar fazer um projeto que é de produção em grande escala e a gente pretende colocar no mercado no próximo ano. Para as próximas águas, né? Exatamente. Para as próximas águas, a gente já ter mais um aliado, porque não seria a ferramenta que vai resolver o problema, mas é que é mais uma ferramenta adicional ao método de controle. Professor, muito obrigado, parabéns por essa invenção. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão sobre a saúde, porque além da crise, a saúde nos preocupa, porque sem saúde não se faz nada e ter saúde é um recurso para superar a crise. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.